Manipule a mente das pessoas para manter a guerra na Ucrânia. Essa é a estratégia de propaganda de Putin desde o início da invasão da Ucrânia, e até agora tem funcionado para ele. A propaganda só funciona quando todos os aliados mantêm a mesma história, o que não é mais o caso para Putin. A propaganda do Kremlin traiu o líder da Rússia ao admitir que a guerra na Ucrânia já foi perdida. O impensável aconteceu e o jogo enganoso de Putin chegou ao fim. E há um homem que está no centro de tudo isso: Vladimir Solovyov. Por anos, um dos principais propagandistas do Kremlin, Solovyov deu uma guinada radical na TV estatal ao expor tudo o que o Kremlin faz para destruir a economia russa. O homem que há poucos dias dizia a Putin e seus comparsas que deveriam bombardear Londres começou a compartilhar números, fatos e opiniões de russos comuns enquanto eles tentam lidar com o impacto que a invasão da Ucrânia por Putin teve sobre eles. Para Putin e todo o Kremlin, isso é como uma dose de veneno em suas veias coletivas. O homem bem pago para divulgar a narrativa sem sentido que Putin deseja que seu povo acredite veio a público dizendo que tudo isso é bobagem. A Rússia está com dificuldades, está à beira do colapso econômico. E como você vai descobrir se continuar assistindo, a tentativa desesperada de Putin de controlar o Estado fora de controle da sua narrativa está fracassando completamente. Então, o que Solovyov realmente disse? Ana, da Ucrânia, é uma youtuber que comenta sobre fatos na Rússia que frequentemente passam despercebidos pela grande mídia e explica o essencial. Ela ressalta que Solovyov é um dos homens mais perigosos da Rússia, pois sua posição na TV estatal lhe permite influenciar milhões de pessoas sem acesso a notícias independentes. Isso permite que eles tenham uma visão mais clara do que está acontecendo, não apenas no mundo, mas até mesmo em seu próprio país. Ana diz que Solovyov é uma pessoa extremamente perigosa que cometeu muitos crimes com seu talento de comunicação, de espalhar besteiras russas e assim por diante. Esse talento pode ter lhe rendido bilhões de rublos do Kremlin, ela diz, deixando claro que se trata de um propagandista que aproveitou ao máximo o dinheiro de Putin enquanto pôde. A reputação de Solovyov é tão marcante que o Departamento de Estado dos Estados Unidos o chamou de rosto da propaganda do Kremlin, destacando que ele espalha diatribes dignas de recorde mundial Guinness contra o Ocidente e a Ucrânia desde 2010. Este é um homem que tem, ou tinha, uma rede de 17 canais no Telegram, junto com seu próprio programa de TV patrocinado pelo Estado. E é justo dizer que ele é uma das principais fontes de notícias para muitas pessoas na Rússia. Contamos isso para que você entenda o nível desse propagandista em relação às opiniões pró-Kremlin. E agora, ele se voltou contra o Kremlin. Solovyov cravou uma faca nas costas de Putin, como explica Ana da Ucrânia. Então, essa mesma pessoa decidiu enumerar uma série de problemas que, neste momento, destroem a Federação Russa por dentro, ela diz. Ana destaca que, entre esses problemas, estão as altas taxas de juros que o russo médio enfrenta, mesmo após o Banco Central passar os últimos meses cortando-as. Solovyov também revelou como a economia enfraquecida da Rússia está causando a falência de empresas, enquanto especialistas preveem colapso total devido à recusa de Putin em acabar com a guerra na Ucrânia. Claro, quem está fora da Rússia já conhece esses problemas há tempos. A taxa básica da Rússia está em 15,5% após novo corte de 0,5% pelo Banco da Rússia. Qualquer pequena esperança que possa ser derivada de um corte evapora completamente quando esse corte ainda significa que a Rússia está lidando com taxas de juros que são 3 ou até 4 vezes maiores, vistas em países como Estados Unidos, Austrália, Arábia Saudita, China, Reino Unido, Canadá e quase todas as nações ocidentais desenvolvidas, segundo a Trading Economics. Até mesmo em Ruanda, a taxa básica de juros é de 7,25% menos da metade da taxa vista na Rússia neste momento. No setor empresarial, pequenos produtores de petróleo da Rússia estão afundando devido às sanções ocidentais após a invasão de Putin. Os preços do petróleo russo caíram para $40 por barril, disse o Yahoo Finance em 18 de fevereiro, o que não impede que muitos pequenos fornecedores russos fiquem insolventes. Anna from Ukraine acrescenta, destacando que um dos principais propagandistas da Rússia revelou ainda mais informações. Então, as taxas de juros estão altas, empresas estão fechando, restaurantes e lojas e blocos de apartamentos seguem sem vender. Ela disse que ele continuou repetindo isso em resposta ao surto de Solovyov, e havia mais.
As indústrias russas de construção, metalurgia, petróleo e gás, todas em crise, foram analisadas pelo propagandista em um desabafo inédito, direcionado diretamente ao Kremlin e não aos inimigos da Rússia. Mensagem a Putin mostrando que o povo russo sabe que a guerra iniciada por ele os arruína economicamente. A revista The Economist afirmou em 16 de fevereiro que a economia da Rússia está na zona da morte. Segundo o veículo, a economia da Rússia não deve colapsar, mas também não se recuperará para um nível decente por muito tempo após o fim da guerra na Ucrânia. A economia da Rússia está estagnada, presa em uma espécie de equilíbrio negativo, onde tudo o que pode fazer é mal conseguir se manter unida, enquanto o apetite implacável de Putin pela guerra consome todos os tipos de indústria que a Rússia possui e que não estão diretamente associadas ao conflito que ele está travando. É esse estado horrível de coisas para o russo comum que Solovyov denunciou, e parece que ele pode ter dado esse passo ousado porque está começando a perceber que uma grande mudança de poder está acontecendo na Rússia. O controle de Putin enfraquece. O autoritário, desesperado para manter o poder, já não esconde mais as consequências de suas decisões para seu povo. Também falando ao povo comum, Ana diz sobre a denúncia de Solovyov que ele foca nesses sinais muito óbvios de uma economia moribunda. Então, talvez o simples fato de ele ter começado a falar sobre essas coisas seja influenciado pelo tamanho do problema que as pessoas estão comentando nas ruas, no trabalho, em suas cozinhas, e fingir que nada está acontecendo é muito errado. Os problemas econômicos da Rússia se tornaram grandes demais para serem ignorados. Para Solovyov, isso representa um dilema. Ele ainda repete a versão do Kremlin de que tudo está bem e a Rússia é forte? Bem, se ele fizer isso, ele arruína a própria credibilidade e sua carreira como pseudo-jornalista praticamente chega ao fim. Ou o propagandista do Kremlin desafia seus financiadores e mostra a realidade que afeta o povo russo, arriscando a ira de Putin. Solovyov já criticou antes a base de poder da Rússia. Após a humilhação do Kremlin em agosto de 2024 em Kursk, quando a Ucrânia contra-invadiu e tomou o território russo, os propagandistas disseram que uma renúncia é necessária. Mesmo esses atos de rebelião sempre foram cautelosos. Uma renúncia não significa a renúncia de Putin, e esse é o ponto. Solovyov sempre temperou qualquer crítica, por mais leve que fosse, com a sugestão de que Putin ainda é grandioso e que tudo o que ele precisa fazer é se cercar de pessoas melhores. Bem, desta vez não. Ao revelar a situação econômica da Rússia, o principal propagandista do Kremlin acabou expondo como a incompetência de Putin levou o povo russo ao atual destino. Em instantes, explicaremos como Putin está perdendo o controle, não apenas sobre Solovyov. Uma rede de blogueiros militares está se voltando contra o Kremlin e revertendo a propaganda de Putin. Esse desenvolvimento aprofunda ainda mais a ferida que Solovyov cravou nas costas de Putin. E, aliás, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. A gente analisa tudo diariamente. Agora vemos o colapso da arma mais importante que Putin possui em relação ao seu próprio povo. O controle da narrativa sempre sustentou o estilo de liderança de Putin, pois a Rússia entende que dominar o discurso impede que o povo russo se volte contra ele em momentos difíceis. Pessoas como Solovyov deveriam ajudar Putin nessa tarefa. Ele deveria estar sempre defendendo o Kremlin, não indo à televisão estatal para expor o caos da economia russa para o mundo inteiro. Putin confia tanto no domínio da narrativa que busca aplicá-lo também no cenário global. As atuais negociações de paz com a Ucrânia ilustram perfeitamente isso, como escreve David A. Deptula para a Forbes. Segundo Deptula, agora a estratégia dele depende menos de vencer no campo de batalha e mais de convencer o mundo, sobretudo os Estados Unidos, de que a vitória russa é inevitável, que apoiar a Ucrânia é inútil e que os americanos deveriam buscar uma normalização lucrativa em vez de um confronto prolongado. São mentiras em cima de mentiras, e cada história exagerada que sai da boca de Putin é adicionada a todo um tapeçaria de lorotas que a máquina de propaganda russa deveria manter intacto. Mesmo um fio fora do lugar pode fazer toda essa tapeçaria desmoronar. Isso é o principal motivo pelo qual um grande propagandista expondo falhas do Kremlin prejudica tanto Putin. Um fio foi puxado. A tapeçaria começa a se desfazer. O dano agora afeta Putin, levando-o a atitudes desesperadas nos últimos dias. Em breve, analisaremos isso. Antes disso, Solovyov virar as costas ao Kremlin é claramente decisivo.
definitivamente pela primeira vez durante o regime de Putin, diz Anna from Ukraine sobre a traição de Solovyov, acrescentando que isso simboliza a perda de controle de Putin. Na Rússia, as pessoas raramente expressam opiniões abertamente e geralmente as recebem da TV estatal ou de vloggers autorizados pelo regime do Kremlin. O que significa quando o formador de opinião alimenta o povo com informações que o fazem perceber que a culpa de suas dificuldades é do Kremlin? Com certeza, isso não é algo que o Kremlin queira ver. E se Solovyov continuar fazendo o que começou a fazer, mais russos vão perceber que é o próprio governo deles que está prejudicando-os por causa da sede insaciável de Putin por guerra com a Ucrânia. Talvez o propagandista traidor passe a focar em como Putin está roubando ainda mais dinheiro do bolso da pessoa comum através de impostos, tudo para continuar financiando sua guerra ridícula. A Asia News expôs tudo isso ao destacar, em uma matéria de 18 de fevereiro, que as tarifas de serviços municipais em toda a Rússia aumentaram, em média, entre 8% e 12% em 2025. E isso se soma ao aumento de 1,7% no IVA sobre todos os produtos em 1º de janeiro, o que levou a aumentos acentuados nos bens de consumo que o povo russo já mal conseguia pagar desde o início. Nem a melhor propaganda esconde por muito tempo o que ocorre na Rússia. Um propagandista mostrando a realidade para quem baseia suas opiniões nele é uma sentença de morte para o Kremlin. Então, onde isso deixa Putin? Já dissemos que ele está perdendo o controle e fará de tudo para mantê-lo. O líder da Rússia está tão desesperado para manter sua narrativa que tomou talvez a decisão mais idiota desde o início da invasão à Ucrânia. Putin baniu o Telegram. Sim, e isso significa que muitas das vozes que constantemente defendiam as políticas do Kremlin, ganhando dinheiro com isso, foram silenciadas. Não se engane, isso representa uma legião de propagandistas furiosos com o Kremlin por perderem sua renda. E para adicionar um pouco de contexto sobre por que a proibição do Telegram é tão desesperada, você precisa saber um pouco mais sobre o quão onipresente essa plataforma de mídia social é na Rússia. Segundo o New York Times, mais de 100 milhões de russos usam o aplicativo e cerca de 60 milhões acessam o Telegram diariamente. Além da TV estatal e jornais, o Telegram é uma das principais fontes de notícias na Rússia. Lembre-se, Solovyov possui 17 canais no Telegram, mostrando que ele e o Kremlin perceberam o valor da plataforma para propaganda. Esse valor só importa para o Kremlin enquanto conseguir controlar a narrativa no Telegram, mas foi aí que tudo desmoronou para Putin. À medida que os blogueiros militares divulgam mais informações do que o Kremlin gostaria e o Telegram abre oportunidades para os russos encontrarem opiniões diferentes da linha oficial do Kremlin, era quase inevitável que uma repressão acontecesse. E aconteceu. E muitos propagandistas russos estão furiosos com isso. A fúria dos blogueiros militares russos, em particular, foi imediata. O Kiev Independent relatou que cresce a insatisfação entre propagandistas menos tradicionais da Rússia, já que muitos pedem ao Kremlin o fim das restrições após a proibição do Telegram e do WhatsApp no país. Viktor Bomer, um dos mais notáveis blogueiros militares russos no Telegram, resume o clima geral com uma declaração sarcástica. Infelizmente, não podemos cortar o Starlink para os Roakli, disse ele usando um termo pejorativo para soldados ucranianos. Mas podemos cortar o Telegram para os russos. E se podemos, por que não? Por que não, de fato, do ponto de vista de Putin? Com o Telegram fora do ar, o Kremlin pode direcionar os russos para o aplicativo Max, controlado pelo Estado, e talvez mais importante ainda, pode tentar impedir que o povo russo obtenha notícias de fontes que não são necessariamente aprovadas pelo Kremlin. Até fãs fervorosos de Putin se revoltaram com a proibição do Telegram, segundo a Bloomberg em 17 de fevereiro. A publicação diz que bloquear esse aplicativo pode ser extremo para muitos russos. Curiosamente, alguns nomes importantes até se opuseram à medida. Dmitry Peskov, porta-voz favorito de Putin, considerou a perda do Telegram uma vergonha. E não é que Solovyov também reclamou durante uma transmissão ao vivo que seus números caíram drasticamente após a proibição do Telegram por Putin. Blogueiros militares são essenciais para o Kremlin e, ao agirem conforme suas diretrizes, tornam-se peças-chave da propaganda russa. Eles são os soldados digitais de Putin, disse a CNN em 2023, e muitos têm fontes dentro das Forças Armadas russas e de grupos paramilitares associados, como o Wagner.
A BBC acrescenta que esses blogueiros são populares entre os leitores russos, porque frequentemente fornecem mais informações sobre o que está acontecendo na Ucrânia do que a mídia estatal russa. Claro, eles também ganham muito dinheiro fazendo isso, então não podemos ignorar que muitos estão irritados com o Kremlin pelo corte do Telegram porque estão perdendo suas fontes de renda. Talvez por isso Putin queira silenciar os blogueiros militares. Eles sabem demais, falam demais e, como muitos têm audiências de centenas de milhares ou até milhões, estão influenciando demais o povo russo. Lembre-se, todo o governo de Putin depende de sua habilidade em controlar a narrativa. Quando a Rússia tem agentes descontrolados nas redes sociais, mais fios do tapeçaria de mentira citada antes começam a se soltar. A Rússia já começou a se voltar contra esses blogueiros propagandistas no fim de 2025. Como destacou a Carnegie Endowment em dezembro, muitos foram rotulados como agentes estrangeiros ou acusados sob as leis repressivas de extremismo da Rússia. A Carnegie afirma que essa luta contra sua antiga máquina de propaganda é estratégica, pois permite ao Kremlin parecer que tenta silenciar radicais pró-guerra, após 4 anos de combates que deixaram os russos comuns cansados da invasão de Putin. No entanto, o rolo compressor do Estado não foi rápido o suficiente para esmagar Solovyov. Agora que ele se voltou contra o Kremlin, o desespero de Putin está à beira de virar pura desolação. Em quem mais confiar, senão no homem que o Kremlin pôs na TV estatal para transmitir suas mensagens ao povo russo? Como Putin pode controlar a narrativa quando os próprios propagadores dessa narrativa não estão seguindo a linha? Putin sempre evitou essas perguntas, e suas tentativas atuais de controlar informações na Rússia mostram um líder ciente de que seus dias estão contados. A Rússia é o país que sofre com a loucura de seu líder, a quem toda a sua população delegou seus direitos e liberdades, diz Ana da Ucrânia ao encerrar seu vídeo sobre as ações de Solovyov. Talvez o antigo propagandista do Kremlin tenha percebido isso e decidido usar sua plataforma para dar voz ao povo ou mostrar sua situação, em vez de apenas repetir o que Putin deseja. A guerra da Ucrânia já está perdida, e os russos sentem o impacto cada vez mais a cada dia. Mesmo com a faca cravada nas costas, Putin seguirá em frente. Mas ele fará isso ciente de que uma das vozes mais influentes da Rússia transmite justamente a mensagem que o Kremlin menos deseja que seu povo ouça. Putin aleijou seu país, e Solovyov sabe disso. Nem o apresentador vira-casaca mostrou o quão ruim as coisas estão para a Rússia. A economia russa está na privada, mas o país já foi levado pela descarga, e talvez não seja possível encontrá-lo no esgoto por um século. Descubra o motivo disso em nosso vídeo, e se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais revelações de dentro da Rússia que mostram o que o povo de Putin realmente pensa sobre esta guerra.